Troca de sonda lambda sem necessidade. Tudo começa com um simples aviso no painel: a temida luz da injeção eletrônica. O carro ainda anda, às vezes nem apresenta falhas visíveis, mas só aquela luz acesa já é o suficiente para deixar qualquer motorista nervoso. Ninguém quer arriscar danificar o motor ou ficar na estrada. E é nesse momento de insegurança que muita oficina enxerga uma oportunidade. O cliente entra assustado, achando que o carro vai explodir a qualquer momento. E sem nem colocar o scanner, já soltam. Provavelmente é a sonda lambda. Como assim, provavelmente? Esse achismo técnico é o primeiro passo para enganar quem não entende. Porque quando o cliente tem medo, ele não questiona. E quando ele confia, o golpe corre solto. O cliente mal terminou de explicar o problema e o mecânico já dispara. É a sonda lambda, isso aí é batata. Sem conectar scanner, sem ouvir o motor, sem testar nada. Só na experiência. Parece confiança, mas é pressa para fechar negócio. E o mais curioso, sempre é a peça mais cara que precisa ser trocada. Aí vem o papo técnico. Ela tá dando leitura errada, tá travada em mistura rica. Se não trocar, vai queimar o catalisador. São frases bonitas, que impressionam, mas que quase nunca vêm acompanhadas de teste real. O dono do carro escuta, balança a cabeça e aceita. Afinal, quem é ele para discutir com quem entende? Só que por trás desse diagnóstico de ouvido, pode estar o interesse de vender uma peça de $800 que nem precisava ser mexida. E nesse jogo quem perde sempre é o motorista e o motor. Após o diagnóstico relâmpago vem o susto, o orçamento. Só a sonda lambda custa caro, mas eles não param por aí. Incluem mão de obra, limpeza do sistema, reset da central e até uma tal verificação de parâmetros que ninguém sabe direito o que é. O papel chega cheio de termos técnicos, códigos e números, tudo para dificultar o questionamento. O cliente olha, engole seco, mas acaba aceitando. Afinal, o medo de rodar com o carro com problema é maior do que a vontade de pesquisar. E é justamente nesse momento de urgência emocional que o golpe se fortalece. A peça que poderia ser testada é trocada sem dó. E na maioria das vezes, sem nem estar ruim. Pior, às vezes ela nem é trocada de verdade. Só dizem que foi, cobram como nova e colocam a mesma peça de volta. Simples assim. O cliente autoriza o serviço. Horas depois, recebe o carro de volta e a explicação padrão. Tá tudo certo agora. Trocamos a sonda e fizemos o ajuste fino. Mas cadê a peça antiga? Em muitos casos, ela sumiu. Se perguntar, o mecânico vai dizer que já descartou, que estava inutilizada ou que foi enviada para descarte ambiental. Só que essa desculpa serve muitas vezes para esconder o que realmente aconteceu. A peça não foi trocada. O carro parou na oficina, o scanner apagou o erro momentaneamente e o cliente saiu com a mesma sonda de antes. Ou pior, com uma sonda usada de outro carro, sem nota da peça, sem embalagem, sem prova. É aí que você percebe que confiança sem transparência é terreno fértil para o golpe crescer. E a sensação de ter sido enganado só vem depois, quando a luz no painel acende de novo. Alguns dias depois, o motorista está tranquilo, achando que resolveu tudo. Mas do nada, a famigerada luz da injeção eletrônica reaparece. O coração acelera, o medo volta e a confiança vai embora. Ué, mas não tinham trocado a peça? A pergunta ecoa na cabeça e a frustração começa a pesar. Quando retorna à oficina, o mecânico já se adianta. É outra coisa agora. Deve ser a segunda sonda ou o sensor MAF. E lá vem mais um diagnóstico duvidoso. Mais um orçamento salgado. O cliente já começa a se perguntar: será que me enganaram na primeira vez? Mas sem provas, sem peça antiga e com o mesmo problema voltando, o consumidor se vê refém. E esse ciclo se repete em diversas oficinas pelo país, onde o erro não é técnico, é estratégico, porque cada nova falha pode ser uma nova oportunidade de faturar. Quando o
Cliente retorna insatisfeito, tentando entender o que está acontecendo, o jogo muda. O discurso técnico vira um muro. Frases como "pode ser interferência na malha fechada" ou "a ECU ainda está adaptando os parâmetros" são despejadas sem explicação. A estratégia é simples: confundir para calar. O consumidor comum não tem como rebater termos que nem sabe o que significam. E quando tenta contestar, logo ouve: "Se quiser, a gente dá uma olhada de novo, mas pode ser outro defeito." Ou seja, criam uma cortina de fumaça em cima de algo que poderia ter sido resolvido com transparência e honestidade. O cliente, desarmado, sai dali frustrado e ainda se sentindo culpado por duvidar. A complexidade do discurso vira escudo para encobrir o golpe e a confiança, mais uma vez, vai embora. Você já reparou como, em muitos desses casos, a nota fiscal vira uma peça de teatro? Quando ela existe, claro. Em várias oficinas, a nota é vaga, genérica ou simplesmente incompleta. Está lá: serviço de verificação, eletrônica e troca de componentes do sistema de injeção. Mas quais componentes? Qual foi a peça trocada? Qual o código da sonda? Foi Bosch, NGK, Delphi ou nenhuma delas? Sem detalhes, sem numeração, sem garantia real. E se o cliente exige a nota completa, com peça discriminada, vem o famoso "vai demorar mais" ou "não temos agora, te mando depois." Só que o depois nunca chega. Essa omissão não é acaso, é parte do plano, porque a falta de documento tira qualquer chance de comprovar o golpe no futuro. É assim que um simples pedaço de papel se torna a diferença entre ter direitos ou perder dinheiro. Depois de uma troca suspeita, uma nota vaga e a luz acendendo de novo, o cliente decide procurar outra oficina. Lá, a história se repete. Outro mecânico, outro diagnóstico, mesma pressa. É a sonda lambda. A diferença? Dessa vez o cliente questiona, quer ver o scanner, ouvir uma explicação mais clara. Mas o novo profissional se irrita ou desconversa. O motorista já não sabe em quem confiar. E nesse ponto, o golpe não é mais só técnico, é psicológico. O medo de estar sempre dirigindo com um defeito, o receio de o carro quebrar no meio da rua e a desconfiança generalizada deixam o cliente vulnerável. Ele gasta mais, sem saber o que está pagando, e entra num ciclo onde toda nova falha vira justificativa para mais uma troca. E tudo isso por uma peça que, muitas vezes, nem estava com defeito de verdade. O que começa com uma simples troca de sonda pode desencadear um efeito dominó. O carro passa a consumir mais combustível, perde desempenho, engasga em subidas, e o motorista acha que é normal, mas não é. Em muitos casos, a sonda original ainda estava boa, mas foi substituída por uma paralela de qualidade duvidosa, ou até usada. O resultado? O motor funciona desregulado, gera erro atrás de erro e começa a danificar outras peças. Velas, bobinas, catalisador, tudo sofre. E o dono do carro, que confiou no primeiro diagnóstico, agora precisa lidar com uma sequência de problemas reais causados por uma troca desnecessária. Ou seja, o golpe não termina na sonda. Ele abre caminho para outros prejuízos, silenciosos e progressivos, até que o custo final supere em muito o que teria sido necessário, se houvesse honestidade desde o início. No fim das contas, a troca da sonda lambda, sem necessidade, é um golpe que não grita, ele sussurra. Não é o tipo de trapaça escancarada, com peças faltando ou barulhos visíveis. É um jogo de bastidores, onde o cliente confia no que não vê, no que não entende e no que não sabe como contestar. E é justamente aí que mora o perigo. Quem já caiu nesse golpe muitas vezes nem percebe. Só sente o carro piorar, os gastos aumentarem e a paciência acabar. E quando se dá conta, já foi tarde demais. Esse tipo de golpe se alimenta da ignorância técnica do consumidor
e da confiança cega em profissionais que nem sempre merecem esse título. E é por isso que contar essas histórias importa, para que a próxima vítima tenha uma chance de escapar. Porque nem sempre o problema está no carro. Às vezes, está em quem promete consertá-lo.